Oi, eu sou a Lê. Oi, eu sou a G. O Enquanto Aprendo a Viver é um podcast que nasceu para se tornar um espaço seguro. Onde podemos ser nós mesmas, sem filtros ou edições. No episódio de hoje, gostaríamos de refletir sobre trilho e trilhas. Você já parou para pensar a diferença de trilho e trilhas? Então, na nossa vida, a gente tem construído trilho ou trilhas? A gente tem buscado caminhos ou a gente tem pensado, idealizado que a pessoa construa caminhos pra gente, que são os trilhos. Os trilhos são construídos, vamos pensar num trem. Então a gente espera a construção e vamos caminhar naquele caminho que foi construído. Trilhas não. Dependendo do caminho que a gente percorrer, a gente vai encontrar vários caminhos, várias opções e vários lugares para chegar. Pensando nisso, você consegue entender e você consegue perceber na tua história de vida como foi esse processo? Se você for analisar o teu passado pro teu presente hoje, você ainda está aguardando que as pessoas façam caminhos para você? Ou você tem construído seus caminhos? Como você chegou aonde você está hoje? Eu, Letícia, vejo que por muito tempo eu deixei que as pessoas trilhassem o meu caminho, construíssem trilhos fixos, rígidos e muito complicados, permitindo que eu ficasse presa, encaixada ou dentro de uma caixinha. Mas é a partir do momento que eu tive a possibilidade de ver, de sofrer, principalmente, porque quando a gente vai construir caminhos, nossa, que trabalho árduo, muito difícil. A gente tem que cavar, a gente tem que suar, a gente às vezes vai ficar cansado, às vezes a gente vai ficar triste, às vezes a gente vai achar que não tá dando conta. Mas a gente tá trilhando um caminho. Já fez trilha? Nossa, é cansativo. Mas já pensou fazendo uma trilha e aí chega na cachoeira? A trilha é difícil, às vezes você vai ficar segurando uma corda bamba, mas a recompensa depois de dias tempestosos é muito gratificante. Depois da tempestade vem um arco-íris. Na corda bamba da perfeição. É assim que quero começar a minha fala hoje. Na corda bamba da perfeição. Construir trilhos ou fazer trilhas. Qual que eu percorri? Qual caminho trilhei? O que fiz da minha vida para chegar até aqui nesse hoje? Muitas vezes, ao observar o meu passado e me ver agora no presente, quantos passos eu dei? E você? Quantos passos você deu para chegar no agora? Quais foram suas lutas? Quais foram seus desafios? Você tem apreciado o seu processo? Você tem olhado para sua trajetória? Os caminhos que você percorreu foram ditados? Foram sonhos de outro? Ou você está construindo a sua história ou está nomeando cada passo de acordo com sua trajetória? Então, quando eu construo trilhos ou quando eu percorro caminhos, qual que é a diferença? E qual é a beleza daí? Parece muito igual, mas ao mesmo tempo, os passos que a gente dá para a vida e os passos que a gente percorre e caminha é muito diferente. Espero que você em sua jornada esteja escolhendo fazer trilhas. Esteja escolhendo sentir o ar, sentir tudo o que está acontecendo à sua volta. Esteja se permitindo se conectar com as pessoas, com o novo, com o diferente. E esteja aberto para todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, que acontecer na sua vida e que acompanhar a sua trajetória. Porque fazer trilha é isso. É se preparar, mas ao mesmo tempo estar aberta à imprevisibilidade da vida e a abraçar esse novo, esse diferente, apesar dos desafios que também é. Pegar um gancho da G, como que a gente lida com o imprevisível? A gente tá tão acostumado a tentar controlar tudo, todos, que tudo aquilo que sai da curva, a gente se desespera.
Pegando aí, né, o gancho das notícias, os bebê reborn, das fake news também. Mas vamos pegar essa história aí do bebê reborn. As pessoas querem um bebê reborn por quê? Ele é previsível. Não vai ter uma cólica, não vai ter uma perca de sono, uma intercorrência, não vai ter o imprevisível. Quantas vezes que a gente está procurando o imprevisível também? Assim como o imprevisível, a gente também está procurando o momento ideal para trilhar novos caminhos. Será possível? Ou será que a gente precisa primeiro arriscar? E se a gente arriscar e der errado? E se a gente não arriscar e também não saber o que vai acontecer? E se der errado, a gente soube que deu errado porque a gente tentou. É igual viver momentos difíceis. Se a gente não tiver um momento difícil, como a gente vai reconhecer um momento bom? Tudo isso é sobre continuar navegando, caminhando, tentando, conquistando. Muitas vezes, durante a profissão também, às vezes a gente permanece num local. Pelo previsível. Seja pelo salário que a gente tem garantido, seja pelo vínculo que a gente vai construindo naquela empresa, mas a gente não está realizado, não se sente ali mais com aquele gás, com aquele pertencimento de fato. Mas a gente às vezes continua a continuar nesse lugar. Ficou redundante. A gente continua tentando ficar nesse lugar. Por quê, né? Porque é previsível, porque a gente tá tendo controle. Mas será que não é bom perder o controle de vez em quando? Às vezes a gente patologiza tudo, até a perca de controle. Mas tá tudo bem a gente sentir raiva, a gente querer mudar do nada. E nem tudo, nem nada vem do nada, né? Se a gente for entender, olhar pra nossa história, a gente tá trilhando novos caminhos porque a gente tá cansado do antigo, do velho. E aquele velho já não motiva mais a gente. Então a gente tá em busca do novo. Porque o novo traz um gás, é tão bom fazer coisas novas. E por aí, você tem feito coisas novas? Ou você tem deixado ser imposto? Porque desde pequena a gente é imposto. Muitas vezes, desde criança assim, olha, meu filho vai ser um grande médico. Ou meu filho vai ser um grande jogador de futebol. Ou minha filha vai ser uma dentista. Quantas vezes você parou para não realizar o sonho de outras pessoas e realizar os seus sonhos? Né? São muitas coisas pra gente pensar quando a gente tá percorrendo no nosso caminho da vida. Se a gente pensar também que a gente se vive só uma única vez, a gente vai deixar, mesmo que as pessoas coloquem ideais, imposições sobre a nossa vida, que a gente vive só uma vez e que a gente só tem nós mesmos para mudar a situação? Muito importante. Entre o velho e o novo, entre a idealização e a realização da coisa. Às vezes a gente se pega preso em alguns dilemas. A gente se pega preso em algumas verdades, em alguns roteiros que mesmo ou nós traçamos ou alguém projetou sobre nós. E nisso eu tenho vivido, eu tenho desfrutado, eu me sinto realizada ou realizado estando no lugar onde estou, ocupando as funções que estou ocupando, ou a vida, o trabalho e as nossas relações é simplesmente isso, monótono, rotina, e é sempre isso. Tudo começa, tudo termina e no outro dia volta novamente no mesmo ritmo, no mesmo trem. É como se o destino da vida te fizesse percorrer todos os dias o mesmo trajeto e nesse mesmo trajeto você nunca conseguisse encontrar a beleza do novo, do diferente. E às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas por medo de arriscar, por medo de encontrar sentidos, ou por medo de não dar certo. E eu fico aí, nesse movimento, nesse ciclo desenfreado, nesse espaço mecanizado, onde a vida, o trabalho e as relações elas vão sendo consumidas pelos dias, pelos tempos e pelos anos. E o que eu me apego? Aquela pequena possibilidade de esperar um ano passar para ter uma férias, ou um ano passar para eu encontrar quem eu amo. Enfim, a que custo? Como está a nossa saúde? Como está eu enquanto pessoa? Será que eu estou bem nesse movimento, nessa rotina?
Será se eu estou me desgastando? Será se eu estou encontrando felicidade e realização onde eu estou? Ou apenas estou me afogando, nadando contra a maré e tentando encontrar algum caminho ou alguma solução? E acho muito importante a fala da Letícia quando ela traz sobre essas dinâmicas, quando ela traz sobre o trabalho. E o trabalho, talvez, ele pode ser um fruto de satisfação, prazer e realização pessoal, como também em algumas instâncias pode nos trazer sofrimento, desgastes e dores. E qual o sentido que eu estou dando para isso? E quando a gente te convida, ou eu me convido também a refletir sobre as minhas dinâmicas e os meus espaços de trabalho, fazendo essa autoanálise, a gente consegue encontrar sentidos. Se não está fazendo sentido hoje, se eu estou no lugar que está me causando dor, como que eu posso projetar um amanhã, um depois, que vai ser mais agradável, mais satisfatório e vai me trazer mais realizações e felicidade plena? Te convido a pensar nisso também. Aproveitar uma fala da G sobre o qualquer. Para quem não sabe o caminho que quer percorrer, qualquer caminho serve. E aí quando a gente fala de trilhar novos caminhos, é por isso, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente aceita tudo. E às vezes a infelicidade acompanha a gente também nesse só aceitar, nesse processo. E aí uma outra reflexão que eu tava pensando enquanto a gente tava falando é que esses dias a gente também estava tentando limitar as nossas ideias ou impor sobre nós mesmos e a gente descobriu que a gente não consegue. A gente não gosta de nada que nos limite, de nada que nos traz uma sensação de cobrança. E aí a gente foi tentar delimitar temas pra gente trabalhar no pod e não fluiu, porque não é isso. E aí a gente também foi limitar um espaço e também não é isso. E aí a gente se encontra dentro de um carro, exatamente, dentro de um carro, para falar. Porque é um local que a gente consegue se conectar, se acolher e devagar. É um ambiente seguro pra gente conseguir trilhar nossas próprias ideias e conectar elas a gente também. Então a gente conseguiu trilhar novos caminhos, porque a gente viu que aquilo não estava dando certo e a gente desistiu daquilo. E tá tudo bem a gente conseguir desistir. Na verdade, é positivo demais também desistir de algumas coisas que não nos estão fazendo bem. Inclusive, no podcast anterior, a gente tava falando sobre os relacionamentos nesse sentido. Se não tá bom, por que a gente tá permanecendo, né? E eu sei que é muito difícil a gente falar assim, nossa, é fácil falar. Mas quem tá sentindo sou eu, de fato, é você que tá sentindo. Mas qual é a escolha que você tem? Permanecer onde você tá e permanecer da forma que está? Ou tentar descobrir um novo que você não sabe no que vai dar? Então, é sobre isso o trilhar também. E enquanto a Lê estava falando, de fato, essa dinâmica dos espaços nos atravessou nessa última semana. E o carro sempre foi um lugar que a gente teve muitas trocas, foi um lugar onde as mais profundas e belas reflexões sempre vinham, sempre surgiam. E foi um espaço de amizade e de acolhimento. E por isso estamos aqui. Mas quando a Lê fala sobre, às vezes, a gente colocar um limite, colocar um basta nas coisas, eu lembrei de um podcast que eu ouvi um tempo atrás, até recomendo também, se você não conhece, é Para Dar Nome às Coisas. E nesse podcast teve uma fala da Nath que me tocou muito, onde ela dizia assim, se demita de lugares que não são bons para você. Se demita de relacionamentos que não estão te fazendo bem. Se demita das amizades que estão te sugando. Se demita de lugares que não te cabem. Porque a gente só consegue encontrar novos ares e respirar profundamente em lugares onde a gente pode ser acolhido e lugares onde a gente pode cultivar o que temos de melhor. Em lugares que não vê o nosso potencial, em lugares que não nos permitem crescer, em lugares que não nos permitem nos desenvolver e que não reconhecem as nossas potencialidades, não é um lugar bom para se estar. Não é um lugar onde a gente vai conseguir florescer e trazer bons resultados. Então, eu convido também vocês a olharem para qual lugar vocês estão plantados.
Qual jardim que vocês têm habitado? Porque quando vocês começam a olhar o lugar que você está, esse lugar está sendo nutritivo? Esse lugar está te proporcionando acolhimento, está te proporcionando o mínimo e básico para conseguir sobreviver e encontrar sentido? Ou esse lugar está te podando e está aos poucos consumindo o que você tem de melhor, que é as suas raízes? Pense nisso. Olhe isso. Porque a vida, ela tem sentido quando estamos em lugares que nos potencializam, em lugares que nos reconhecem, em lugares onde a gente pode crescer, sem medo das pressões e dos sofrimentos a ela atrelada. E além de tudo isso, em lugares que a gente consegue o novo, um novo sentido, um novo significado. E eu acho que pra gente finalizar esse podcast, a gente gostaria de pensar sobre isso. E aí, por aí, vocês estão tendo trilhos ou trilhas? Eu espero que tenha ajudado. Um beijo da Lê. Um beijo e um abraço da G. Tchau!